As vozes desse vídeo foram dubladas muito mal. O vídeo contém linguagem grosseira que não deve ser visto por ninguém. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é McLove com mais um vídeo da nossa série Review Bosta no canal. Hoje irei falar de Superbad. É hoje. Sim, eu sair da porra de um filme do Quentin Tarantino para essa obra de arte, lançado em 2007, dirigido por Greg Mottola, e escrito por Seth Rogen, Evan Goldberg e Greg Mottola. Superbad foi um ótimo sucesso de bilheteria e tem uma avaliação bem legal, mas enfim, como não sei fazer uma introdução decente, vamos logo para essa bosta. Bem, o filme começa com Seth, interpretado por Jonah Hill, dirigindo um carro e ligando para seu melhor amigo Evan, interpretado por Michael Cera. Bem, o Seth só fica falando bosta e fetiches estranhos que ele encontrou num site. Ele chega na casa de Evan para levá-lo para a escola e fica apreciando as lâmpadas da mãe do Evan. O Seth decide ir para uma loja para comprar Red Bull e os dois só ficam conversando putaria. Eles saem da loja e um cara chamado Jesse fica dizendo que o Evan e o Seth são gays e que não foram convidados para uma festa dele. Ainda por cima cuspe no Seth. Mais tarde, Evan fica assistindo uma aula de matemática e observa as lâmpadas da mina que ele quer tanto pegar, mas a aula acaba e quando ele ia embora, aparece a mina que ele quer tanto pegar, chamada Becca. Ela agradece pela caneta emprestada e pergunta se ele vai participar da festa do Jesse, e diz que talvez vai participar, e que é um cara super maneiro, mas a Becca pergunta: então, por que caralhos você não vai em muitas festas? O Evan responde que estava fazendo algumas coisas radicais, por exemplo, um dia em que ele convidou uns amigos para abrir o champanhe, depois ir para um churrasco de algum parente do Seth e tentar invadir um cabaré. A conversa acaba e eles vão embora. Mais tarde, acontece uma aula de culinária. Seth fica puto porque ele vai cozinhar sozinho, enquanto Evan vai cozinhar com um japonês. A professora pede para ele cozinhar com uma garota chamada Jules, que o Seth é muito gado, e o Seth fica só fazendo putaria. Os dois terminam, conversa um pouco e descobre que ela vai fazer uma festa, e avisa isso para o Evan, e aparece um melhor personagem, chamado Fogel, interpretado por isso, falando putaria e que viu uma garota passando fio dental na escola, porque os roteiristas desse filme devem ser esses três retardados, e o Fogel diz sobre a identidade falsa que ele criou para comprar cerveja. O Evan e o Seth ficam felizes e falam sobre a festa da Jules. No recreio, eles ficam conversando sobre coisas bem aleatórias. O Evan fala sobre a garota que ele vai pegar, no caso a Becca. O Seth chama ela de puta, e o Evan fica obviamente puto e pergunta o porquê de chama ela disso. O Seth conta uma história de que quando ele era criança, ele desenhava quer dizer, muitos shows. Ele era um cara doido por shows, desenhava muitos shows, ele sempre guardava esses desenhos na lancheira dele. Mas um dia, o Seth estava desenhando um show e um moleque desgraçado acabou derrubando o desenho e a Becca criança vê e se assusta, avisa para o diretor, e o Seth tinha que ir constantemente no psiquiatra, até porque ser viciado em desenhar shows é coisa que nem o Charles Manson e o Dahmer tem coragem de fazer. O Evan sai, depois, Seth vai conversar com Jules, eles conversam sobre a festa e Seth diz que vai trazer cerveja. No meio de um jogo de futebol americano, Seth diz sobre a festa da Jules e sobre as cervejas para Evan, e o Evan tem a ideia de avisar isso a Becca. Após isso, os dois esperam um mito Fogel. O Fogel aparece e mostra a sua contraparte, no caso eu, e esses dois retardados ficam falando que ele não vai conseguir comprar cerveja com essa identidade. Mas, o Fogel ativa um foda-se para esses dois e é nesse momento que ele vira McLovin. Eles brigam e vão embora juntos, mas roubaram o carro do Seth. Mais tarde, eles se arrumam para comprar cerveja e encontram McLovin. Como o Seth é um idiota, ele fica enxergando o McLovin e decide ele mesmo comprar a cerveja. Porém, ele fica imaginando um monte maluquice, vendo senhoras falando palavrão, ele morrendo. Então, eles decidem ir para uma outra loja e o McLovin vai lá comprar a cerveja. Enquanto isso, Seth e Evan conversam um monte de coisa que dois punheteiros falariam e os dois tentam ver uma mulher com lâmpadas gigantes
gigantescas. Na loja, McLovin consegue comprar cerveja, mas um ladrão assalta a loja e dá um socão na bochecha dele. A atendente liga para a polícia, depois Seth e Evan voltam e veem a polícia interrogando a atendente sobre o assalto e do lado dos policiais está McLovin. Os dois ficam assustados, pensando que deu merda. No interrogatório, os policiais perguntam qual era a altura, e tentam perguntar qual era a cor de pele. No final, eles tiram a conclusão que o cara que assaltou a loja é um judeu africano. Fazem perguntas ao McLovin, e o Seth e Evan decidem ir embora. O Seth fica puto pelo McLovin não conseguir cervejas para as duas minas deles, mas o Seth é meio que atropelado e cai no chão. O motorista do carro vai lá pedir desculpa. Seth fica brigando com o motorista, e para ele parar de encher o saco, o motorista diz que vai para uma festa e dar muitas cervejas para eles. Os dois decidem ir com esse estranho para a tal festa. Aliás, quando tudo isso acontecia, os policiais continuam questionando o McLovin e decidem ver a identidade dele. Ele fica tenso, mas dá tudo certo. Continuam perguntando para ele, e McLovin diz que ele iria para um certo bairro, então, os policiais decidem ajudá-lo. Mais tarde, eles vão embora, e conversam um pouco no carro, mas, eles são recebidos com um chamado em um bar, e eles decidem ir para lá bem rápido. Na tal festa, o motorista, Seth e Evan chegam lá, e veem um monte de cerveja. Obviamente, os dois ficam felizes, porém, o motorista briga com um cara com a roupa do Bostil, então, eles aproveitam para tentarem encontrar um local com muita cerveja. Só que o Evan não quer pegar alguma cerveja para não dar merda. Eles brigam, e o Seth decide ir encontrar. No bar, os policiais e McLovin chegam. Eles dizem para McLovin que vão resolver um caso dentro do bar, e o que estava acontecendo era que o bluesão estadunidense estava brigando com um cara, e quando ele vê os policiais, ele toma um susto e começa a correr loucamente, vai para a cozinha e derruba McLovin. Só que o chão tava escorregadio e cai, então, tudo se resolve. Na festa, Seth vê um monte de cerveja e vai lá tentar pegar, mas uma mina aparece e começa a dançar com ele, e quando a música termina, ele pega uma cerveja e decide ir embora. Mas, uns bêbados aleatórios aparecem e percebem uma mancha vermelha na calça de Seth, e sim, é sangue e aquela mina tava menstruado. Ele fica assustado e vai para um local aleatório para limpar sua calça e abre uma geladeira. Para surpresa dele, ele vê um monte de cervejas, e decide colocar elas numa garrafão de gasolina. Enquanto isso, Evan entra no quarto aleatório para ligar para a beca, mas, um monte de drogado entra no quarto, e eles confundem o Evan com um cantor aleatório, e pedem para ele cantar, e decide cantar mesmo. Seth vai embora daquele local, e acaba brigando com o cara da blusa do Bostil por causa da mancha, e todo mundo vai assistir a briga, inclusive os drogados e o Evan. A briga aumenta e os dois vai embora, e a mina que sobre o ocorrido e culpa o Seth. Enquanto isso, McLovin e os policiais brincam de tiro ao alvo só que com armas de verdade, mas eles escutam um barulho da polícia e entram no carro para fingir que não estavam fazendo nada, mas eles recebem uma ligação da mina sobre a briga da festa em que o Seth e o Evan estavam. Bem, o Seth e o Evan conseguem fugir com as cervejas e eles começam a brigar. E os policiais, sim os mesmos policiais amigos do McLovin, atropelam Seth por causa de uma brincadeira, e um dos policiais pede para eles ficarem deitados sem fazer nada e diz que vai prendê-los. McLovin sai do carro e toma um susto com Seth e Evan deitados. O Evan foge. Seth e McLovin decidem fugir juntos. O trio se encontra e vão para um ônibus, mas por pura coincidência, eles encontram o bluesão estadunidense e brigam com ele. Porém, ele acaba derrubando uma cerveja que o Evan ia dar para a beca, e saem do ônibus. Eles chegam na festa da Jules e brigam de novo só porque o mito vai ser colega de quarto do Evan, e Seth vai conversar com Jules. Evan vai conversar com Becca bêbadaça e decide beber para ficar bêbado, e McLovin se encontra com uma garota, a mesma garota do fio dental, e dançam. Bem, Evan fica bêbado, ele e a Becca decidem fazer oxys no quarto, porém, Evan desiste e Becca vomita de tão bêbada e diz para ele chamar uma amiga dela. Seth conversa com a Julie sobre algumas coisas, e assim como todo mundo nessa festa, Seth fica tão bêbado que cai e machuca o olho de Jules. Mas, Seth vê os policiais e entra dentro da casa para chamar o Evan, mas Evan também está bêbado e dormindo. Seth o segura e os dois fogem.
No andar de cima, McLovin estava fazendo chafariza e quando a chave já está entrando na fechadura, os policiais aparecem, interrompem aquilo e conversam um pouco com McLovin, e os policiais perguntam o que ele quer fazer para todo mundo achar ele badass. Então, ele finge que está sendo preso pelos policiais para assim todo mundo achar ele foda, e assim como em Breaking Bad, o policial bate no Jesse. Enquanto isso, Evan acorda e Seth pergunta se ele poderia dormir na casa dele. Ele diz que sim. Enquanto tudo isso acontecia, os policiais e McLovin ficam se divertindo fazendo coisas saudáveis e inofensivas, por exemplo, quebrando o carro da polícia, e ainda queimado e atirando. Na casa de Evan, eles e Seth chegam e começam a conversar sobre a amizade. É uma cena bem gay, mas tá bem. Então, eles dormem. No outro dia, os dois acordavam e decidem ir pro shopping. Mais tarde, eles chegam, se arrumam e encontram a Jules e Becca no shopping. Eles conversam um pouco. No final, Evan tem seu próprio caminho para ir e o Seth também. Os dois ficam com as duas garotas que eles queriam tanto, e o McLovin foi o único que fez Oxys, e o filme acaba. A minha opinião sobre o filme, pelo nome do meu canal, vocês já esperam a minha opinião, mas, esse filme é engraçado pra caralho, e provavelmente um dos melhores filmes que eu já vi. Bem, deixem aquele chute no like, dar uma cabeçada no se inscrever e ativa o sininho para chegar mais rápido do que um urso voador.